Olá, meus amigos e amigas. Antes de iniciarmos, quero convidar a todos a pegar a sua Bíblia e abrir na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Eu gosto muito de refletir e meditar sobre o capítulo 15 inteiro, todo o capítulo inteiro. Por que razão? Porque, ao meu ver, este capítulo nos traz uma certeza, uma prova inequívoca da existência do Espírito, da sua imortalidade e do seu retorno à vida material, que para uns é a ressurreição, para outros, reencarnação. Eu entendo como sendo uma reencarnação, uma prova inequívoca da reencarnação e, por sua vez, uma prova inequívoca da reencarnação na Bíblia, contrariando aqueles que afirmam que a reencarnação não tem sustentação bíblica. E vamos à questão. No capítulo 15, versículo 42 a 44, está escrito: na ressurreição dos mortos, enterra-se um corpo corruptível e ressuscita um corpo incorruptível. Enterra-se um corpo humilhado e ressuscita um corpo glorioso. Enterra-se um corpo débil e ressuscita um corpo forte. Enterra-se um corpo animal e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. A maioria das Bíblias não usam o verbo enterrar, mas semear. No entanto, mesmo modificando as palavras, o contexto é o mesmo, o sentido é o mesmo. Semear tem o sentido de enterrar. Acho o termo enterrar mais chamativo. Enterra-se. Então vamos continuar analisando, colocando o termo enterra-se. Este importante capítulo da Bíblia, o que de fato ele quer nos ensinar? O que de fato ele afirma? A ressurreição ou a reencarnação? Eis a questão. Na década de 80 e década de 90, foram 20 anos que me dediquei profundamente e exaustivamente aos estudos de religião. Queria aprender um pouquinho de cada religião. Já havia estudado hinduísmo, budismo, judaísmo, enfim, quase todas as religiões. Estudei profundamente quase todas as igrejas evangélicas, as religiões afro-brasileiras. Enfim, me dediquei de corpo e alma ao estudo fascinante das religiões. No final de 1980, eu estudava profundamente a doutrina espírita, como estudo até hoje. Já havia lido o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênesis, e estava mergulhado de corpo e alma no Evangelho segundo o Espiritismo e meditava sobre a reencarnação e estava quase convicto da sua veracidade. No entanto, por ser de tradição católica, desde criança minha mãe já me levava à igreja. Eu fui batizado, fiz primeira comunhão, participava dos grupos de jovens, frequentava a igreja, assistia às missas, participava das procissões, enfim, fazia todos aqueles rituais católicos. E acreditava que a maior autoridade para falar de religião seria os padres. Na igreja, cansei de ver os padres falando que a reencarnação é uma doutrina herética, uma doutrina falsa,
porque não tem sustentação bíblica. A Bíblia não fala de reencarnação, segundo eles, fala de ressurreição. O que existe é a ressurreição. Não precisamos de reencarnação para nos salvar. O suplício de Jesus no Calvário nos salvou pela graça. Se fosse pela reencarnação, seríamos salvos pelas obras e não adiantaria o sacrifício de Jesus. Era isso que eu escutava na igreja dos padres. E os pastores não fugiam à regra. Alegavam que, quando morremos, ficamos mortos esperando a volta de Jesus para nos ressuscitar. Então, quando acontece a morte, ficamos mortos até a volta de Jesus para nos ressuscitar no dia do juízo final. Que não precisamos de reencarnação para nos purificarmos e atingirmos a perfeição. A gente precisa de Jesus Cristo. E somente no dia do juízo final, os mortos tornarão a viver. Era isso que eu escutava naquela ocasião. Então, eu tive uma ideia. Intrigado com isso, reencarnação ou ressurreição, só falam em ressurreição, eu vou apurar e fui investigar. Levei esta passagem bíblica para análise e opinião de vários colegas evangélicos, católicos, também de pastores, de padres, mais ou menos em torno de 10 pessoas. Eu levei essa questão com o objetivo de ver como eles interpretavam essa passagem da Bíblia. E não pude me furtar quando eles me indagavam qual era o meu objetivo. Eu lhes respondia que eu queria ver a opinião deles, como eles interpretavam essa passagem da Bíblia, porque para mim era prova inequívoca da reencarnação. Quando falava isso, que acreditava na reencarnação, eles ficavam perplexos e surpresos, e logo de cara já respondiam: a reencarnação não existe, não está na Bíblia. O que existe é a ressurreição. Parecia que eles copiavam o que o padre e o pastor falavam. Me lembro que um colega abriu o livro da Bíblia em Cartas aos Hebreus 9:7 e me disse: aos homens está ordenado morrer uma só vez, depois vem o juízo. Outro me falou: não existe vida após a morte, enquanto Jesus não voltar para nos ressuscitar. Não precisamos de reencarnação. Nós só seremos salvos por Jesus. Somente Jesus pode nos dar a vida eterna. E assim eu voltei à estaca zero, porque não vi um depoimento, uma resposta em favor da reencarnação. Mas de fato, seria reencarnação ou seria ressurreição? Enterra-se um corpo animal e ressuscita um corpo espiritual. O corpo animal é o corpo material, o corpo físico, que nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Morto, ele se decompõe e vira pó. No pó, suas propriedades se dispersam na natureza, se transformam em substâncias inorgânicas da terra. É o corpo que morre e que não pode mais renascer. O corpo espiritual é a essência, é o sopro de Deus que no homem se tornou alma. É o ser imortal, é o ser que ressuscita, primeiramente no mundo espiritual e depois no mundo material. Agora, vamos entender: o corpo espiritual ressurge, renasce, ressuscita num corpo novo, criado exclusivamente para ele no ato da concepção. Este fenômeno, logicamente, claramente,
se trata da reencarnação, o retorno do espírito num corpo novo, isto é reencarnação. Para aqueles que duvidam e afirmam que a reencarnação não tem sustentação bíblica, estão enganados. A reencarnação está presente sim na Bíblia, e nesta passagem é muito clara. A ressurreição acontece num corpo novo, não no corpo velho, que morreu, se decompôs e suas partes, suas propriedades químicas se dispersaram na natureza. E agora nosso quadro de sempre, Você Sabia? A palavra Bíblia vem do grego Bíblia, plural de biblos, que significa rolo, livro. O nome Bíblio é atribuído a uma antiga cidade da Fenícia, que era considerada a maior produtora do mundo de papiro. É também atribuído a uma planta que nasce à beira dos rios. O plural de Bíblio, Bíblia, no grego, passou para o latim no singular Bíblia, que significa livro. A Bíblia tem 66 livros. Somando com os livros apócrifos, a Bíblia tem cerca de 73 livros. Se você não sabia, agora você ficou sabendo. Vou finalizar com uma pergunta muito simples. Preste bem atenção. Quantas epístolas escreveu o apóstolo Paulo? E em que circunstâncias essas epístolas foram escritas? Estas cartas. Quantas foram as cartas escritas pelo apóstolo Paulo? Você saberia dizer prontamente? Ou você vai dar uma olhadinha no seu livro da Bíblia? Não importa. Mas não deixe de comentar, não deixe de responder, de comentar e colocar os seus conhecimentos ali. Se você não concorda com a minha interpretação, muito bem, talvez eu não concorde também com a sua. Então, gente, se vocês gostaram deste vídeo, inscreva-se no canal e simplesmente me ajude a continuar produzindo estes conteúdos. A vocês todos, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.